Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Introdução à Conformação de Chapas Metálicas. E hoje nós vamos falar a respeito da viscosidade dinâmica, que é uma propriedade bastante importante dos fluidos, né, para entendermos melhor como ocorre o seu escoamento. Então vamos pegar aqui a explicação do livro do Stacoviak, Engineering Tribology. É um livro bastante interessante para quem quer estudar um pouco sobre tribologia, né, que é especificamente o estudo do atrito entre superfícies. Se você quiser dar uma aprofundada maior a respeito desse tema, você pode encontrar no livro do Stacoviak. Então vamos lá. Então o livro, né, em sua explicação, ele diz o seguinte: considere duas superfícies planas. Né, então temos aqui essa superfície aqui. Né, só pegar aqui a caneta. Então temos a superfície 1 e a superfície 2, separadas por um filme. Então esse daqui seria o nosso filme, certo? De espessura H. Então nós temos aqui um fluido, uma película de fluido de espessura H, demonstrado na figura abaixo. A força necessária para mover a superfície superior é proporcional à área lubrificada. Então, quanto maior é a lubrificação, né, quanto maior essa área lubrificada aqui, ó, maior, né, é a força requerida, porque você tem que fazer o cisalhamento, certo? Então, e também ao gradiente de velocidade. Então, se eu quero uma velocidade maior, né, eu vou ter que também considerar, se eu quiser aplicar uma força maior, eu vou ter que considerar também qual velocidade irá ocorrer. Então nós temos aqui, né, que a força aplicada para essas duas superfícies cisalharem uma contra a outra, ela é proporcional, né, à área de contato ali e da velocidade, né, do gradiente de velocidade, certo? Então aqui essa relação é mantida para a maioria dos fluidos. Diferentes fluidos exibem uma constante neta de proporcionalidade que é chamado de viscosidade dinâmica. Então essa viscosidade dinâmica, o que acontece? Ela serve meio que para calibrar a força necessária aqui para realizar esse cisalhamento entre essa e essa superfície no material, certo? Entre ambas as superfícies. Então aqui, né, vindo para essa equação, nós temos que a força é igual a essa constante neta de proporcionalidade para equilibrar essa equação, porque todos os fluidos, cada fluido tem propriedades distintas. Então você isola, né, o neta, e nós temos aqui a força sobre a área, dividido, né, pela velocidade, como ele diz aqui, o gradiente de velocidade, que seria a velocidade de relação de um ponto até outro. E aí nós temos o surgimento dessa equação. Força sobre a área é igual a tensão, certo? No caso aqui, a tensão que está sendo aplicada é uma tensão cisalhante. Logo, fica com o símbolo tal, né, que ele é o que significa que é uma tensão de cisalhamento. E nós temos o U sobre H, que é o gradiente de velocidade, certo? Então nós temos aqui que o neta é a viscosidade dinâmica, que é dado em Pascal por segundo. Então, quando estiver falando de Pascal por segundo, está relacionado à viscosidade dinâmica. O tal, né, que é a tensão cisalhante agindo sobre o fluido, que é dado em Pascal mesmo, no sistema internacional. E nós temos também, né, a taxa de cisalhamento, ou o gradiente de velocidade. Então, quanto mais rápido aquele cisalhamento, a taxa de cisalhamento, nós temos uma influência nessa força aplicada, né, que é dado aqui em segundos a menos 1. É a mesma unidade lá de strain rate que a gente calculou, que também, né, ela está relacionada no caso nas operações de conformação, certo? Então, a unidade é a mesma, mas as propriedades, aqui no caso, a aplicação é distinta. Às vezes você tem fenômenos com a mesma unidade, mas a aplicação dele é particular de cada um, certo? E nós tínhamos antigamente, né, já é uma coisa bem jargão isso daqui, que era utilizado na unidade de Poise. Então, aqui, se você encontrar de repente algum livro, a tabela fornecer em Poise, ou centipoise, você pode muito bem converter, né, para Pascal por segundo. Então, quando estiver falando de Pascal por segundo, nós estamos falando de viscosidade dinâmica.